Olá, meu nome é Gustavo, bem-vindo ao 21º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, etc. Agora, a corretora que eu vou utilizar é a Freedom24, porque eu quero ser o legítimo dono destas empresas que pagam dividendos, e podes ver que neste momento tenho um portfólio yield de 5,61%, que está neste momento a pagar anualmente $350, sendo que, em média, mensalmente, estou aqui a receber $29. Todos os meses estão praticamente iguais, por isso é muito bom. Por isso eu não decido escolher uma empresa que pague naqueles meses em específico e por isso vou simplesmente escolher a empresa que eu considero ser a melhor para este mês, para o meu portfólio e para o meu perfil. Agora, podemos ver também que pagamos 28% de imposto sobre estas mais-valias, ou seja, sobre os dividendos que recebemos, e que a primeira que eu quero falar é sobre a LEG. Por isso, a LEG é uma empresa que eu tenciono neste episódio ou vender ou então reforçar. Porquê? Porque eu quero partilhar contigo o meu estudo sobre a mesma após ter tido esta queda. Porquê? Porque a mesma era um dividend king, ok? Tal como podes ver aqui, vou procurar dentro da lista e ainda está aqui. Atenção, isto aqui supostamente deveria ser uma lista atualizada e aqui ainda apresenta a LEG, mas que já não é. Ou seja, ela pagava e crescia os seus dividendos há 52 anos consecutivos e acontece que no mesmo ano que decidi adquirir a mesma, ok? Foi quando ela cortou os seus dividendos. Por isso, aqui foi algo muito mau para o meu portfólio, porque entretanto ele apanhou aqui uma grande queda, porque obviamente que os acionistas não gostaram nada disto, porque tinham a mesma especialmente para receber dividendos, e depois fizeram uma grande pressão de venda, ok? Mesmo que esta empresa esteja talvez abaixo do seu valor intrínseco, eles continuaram a forçar esta venda, porque realmente o seu grande propósito, pelo menos terem adquirido, foi para os dividendos. E agora a mesma já não serve tanto para os dividendos, porque está com um dividend yield de 1 ponto tal por cento, que nem sequer vai de encontro ao meu portfólio. Mas já vamos falar sobre essa parte. Agora eu quero que tu tenhas noção que é uma empresa que produz componentes para colchões, automóveis, móveis, também produtos têxteis, e se formos aqui ao Seeking Alpha, podemos ver que diz que tem um dividend yield de 12,92%. Isto aqui é mentira, porquê? Porque ainda não atualizaram. Ou seja, se formos aqui à parte dos dividendos, vemos que tem um payout ratio de 149%, pronto, aproximadamente 150%, e um dividend yield de 12,92%. Isto está desatualizado, ok? Porque a verdade é que tem um dividend yield de 1,81%, ou seja, está abaixo do meu objetivo mínimo para o meu portfólio, por isso isto é um aspecto negativo que faz-me querer vender, e para além disso, tem um payout ratio de 15,47%, ou seja, está totalmente aceitável. Ou seja, o payout ratio de 149%, 150% que tinha, já não está, porque eles cortaram os seus dividendos e agora está de 15,47%, ou seja, totalmente aceitável. É claro que esta medida que eles fizeram foi para o benefício da própria empresa, por isso, quando uma pessoa vê a grande queda que teve de mais de 40%, pergunta, então, mas se eles fizeram uma medida para o benefício da empresa, então porquê é que teve uma queda tão grande? Porque, em termos fundamentais, continua a ser igual, mas estão a pagar menos dividendos e não conseguem compensar com o seu crescimento e valorização, então os acionistas não gostaram nada disso. Por isso, vamos só aqui ver, desde os seus máximos até agora, pronto, é mais ou menos desde aqui até agora, teve uma queda de 81%. Por isso, eu não estou a dizer que alguma vez vai chegar aos seus máximos, mas se chegasse, estaríamos aqui a falar de uma possível valorização de 427%. Por isso, digamos que adquirir agora seria um grande risco, porque pode continuar a desvalorizar, mas o possível retorno também seria grande se algum dia chegasse aos seus máximos, que neste momento o que me parece é improvável. De qualquer modo, eu quero partilhar contigo o meu estudo, por isso neste momento está praticamente em falling knife, está a atingir valores que atingiu em 2009, ou seja, no mínimo de 2009, por isso a contar com a crise, e aqui, deixa-me lá ver, e aqui a apanhar desde 1995. Aliás, ainda consegue chegar aqui até 1993. Por isso, há alguns investidores que podem, só com base nisto, achar que é uma possível oportunidade, mas outros achar que não é de todo. E é isso que eu quero ver contigo com base no meu estudo. Por isso, vamos começar primeiro pela segurança. Ou seja, aqui está desatualizada, por isso que ainda colocam como F, mas dá para ter uma noção dos aspectos negativos que ainda tem em termos de segurança. Por isso, interesse de coverage continua abaixo da mediana do setor, está bem? Em termos de debt to equity, continua elevado, por isso 177, 178%, que está muito acima da mediana do setor. Isto são tudo aspectos negativos que eu não gosto de ver quando estou pronto a adquirir uma empresa para receber dividendos. Depois, em termos de avaliação, aqui classificam muito bem, porque após esta queda, comparativamente à mediana do setor, acreditam que ela esteja em valores muito apelativos, ok, para adquirir e talvez ganhar com uma valorização no longo prazo. Depois, aqui em termos de crescimento, classificam muito negativamente, porque está muito abaixo
da mediana do setor em termos de crescimento dos rendimentos, está abaixo do setor em termos de crescimento tanto do EBITDA, EBIT, crescimento do cash flow operacional também está abaixo da mediana do setor. Por isso temos aqui várias métricas que nos dizem que esta empresa não tem um bom crescimento. Por isso é que estava a compensar com os respectivos dividendos, mas agora se nem paga esses dividendos, então já fica um pouco difícil de querer a empresa no portfólio. Depois vamos ver o quão lucrativa é esta empresa e podemos ver que em termos de margem do resultado bruto está abaixo da mediana do setor, o que também é um aspecto negativo. Margem do resultado líquido também abaixo da mediana do setor, por isso mesmo com base nestas métricas vemos vários aspectos negativos. Depois nos modelos de avaliação, começando com a ponderação do Finbox, utilizando o DCF, que é o Discounted Cash Flow, Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos, vemos uma possível valorização de apenas 11,50%, isto já a contar com toda a queda que teve. Depois nos últimos 10 anos, uma possível desvalorização de 5,50%, ou seja, dizem que o Fair Value é 10,70%. Depois, utilizando o Revenue Exit nos últimos 5 anos, uma possível valorização de 34,50%, mas mesmo assim vimos que em termos de rendimentos, etc., não era nada de especial, é só devido a esta queda toda que teve, e nos últimos 10, uma possível valorização de 33,30%. Depois, utilizando os múltiplos do Enterprise Value to Revenue, uma possível valorização de 36,20%, utilizando o Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 20,90%, e utilizando o Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 5,20%, mesmo após toda esta queda. Depois, com base no Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 21,20%, e normalmente como o Simple Wall Street até exagera, até esperava que aqui tivesse uma porcentagem superior, por isso eu até considero que isto seja um aspecto negativo. Mas pronto, vamos ver a saúde financeira. Aqui dizem que os ativos correntes são superiores aos passivos correntes, o que é um aspecto positivo. Ativos não correntes superiores aos passivos não correntes, o que também é um aspecto positivo. Mas eu agora vou dizer-te um aspecto que eu considero que seja bastante negativo, que é o facto dos capitais próprios estarem a começar a cair e o seu endividamento a subir. Ou seja, a partir deste último trimestre dá para ver que há aqui uma divergência em que o débito equity está a aumentar, sendo que neste momento está nos 161%, mais ou menos isto, o que, pronto, é um dos grandes aspectos negativos nesta empresa. Pronto, depois houve aqui compras por parte dos insiders, tal como podes ver, nos últimos 3 meses, que foi quase de 1 milhão, aliás, 781 mil. Mas pronto, isto também se calhar foi para suavizar ou compensar um pouco aquilo que aconteceu e a pressão de queda. Mas mesmo com estas compras, podemos ver aqui a grande queda que a mesma teve. Por isso, todas estas compras que foram feitas nos últimos 3 meses, nada surtiu efeito. Pronto, de qualquer modo, vamos passar ao Stock Rover. Aqui diz que existe uma margem de segurança de menos 9%, o que é um aspecto negativo, ou seja, Value Score classificam como 88, que é o aspecto mais positivo por causa desta queda toda, Growth Score de 48, Quality Score 41 e Sentiment Score de 16. Por isso, temos aqui, na minha opinião, scores muito abaixo do que aquilo que nós procuramos. Ainda por cima está mais propriamente num sell, está entre o hold e sell, mas pronto, quase a chegar ao sell, ou seja, que dizem que é mais uma venda do que propriamente manter. E depois vimos a classificação que dão a esta empresa é apenas de 2, ou seja, uma estrela em 5 aqui no Stock Rover é raro de ver. Por isso, para eles darem uma classificação tão má, é porque talvez não seja indicado manter esta empresa no nosso portfólio. Pronto, eu pelo menos, até agora, estou mais virado a vender, mas eu vou acabar aqui e concluir então este estudo para depois dizer se realmente vou vender ou então reforço. E também, pronto, entender quais são as vantagens se realmente tencionar reforçar. Pronto, passando assim ao Alpha Spread. O Alpha Spread diz que está subvalorizado por 57%, eu acho que aqui estão a exagerar de longe. No melhor cenário está subvalorizado por 67% e no pior cenário está subvalorizado por 51%. Por isso, aqui já reparaste que estão mais ou menos a associar o pior cenário ao cenário base devido àquilo que aconteceu. Por isso, digamos que o pior cenário já aconteceu, que foi cortarem os seus dividendos. Pronto, de qualquer modo, temos aqui no Value Investing que diz que existe uma possível valorização de 41,40% com base no Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos, isto utilizando o DCF, nos últimos 10 de 140%, por isso um exagero, eu acho que eles estão aqui a exagerar. Depois, utilizando os múltiplos com base no EBITDA, uma desvalorização de 84%, já com base nesta queda toda, por isso dizem que o Fair Value é de 1,72, porque eu acho ridículo, mas pronto, e com base nos últimos 10 anos de 8,18, ok? Por isso, tanto o Alpha Spread como o Value Investing, acho que estão de todo a exagerar nas suas medidas, por isso eu acredito que estão enviesadas e por isso nem sequer considerar as mesmas. Por isso, vamos passar aqui ao Market Beat. O Market Beat diz que com base na classificação de analistas é melhor reduzir e que existe um possível upside de 20,40%, sendo que aqui confirma-se que houve realmente compras por parte dos insiders. Muito bem, antes de partilhar contigo o meu fecheiro e também partilhar contigo a minha decisão final entre vender ou então reforçar, quero partilhar primeiro qual foi o meu pensamento assim que foi anunciado este corte dos dividendos. Por isso estamos a ver aqui a Lego, o seu gráfico,
Assim que foi anunciado, pouco ou nada podia fazer porque rapidamente houve esta pressão de venda, mas após esta pressão de venda eu pensei que, ok, os acionistas estão a ver que a queda foi enorme, eles estão a fazer algo para o benefício da empresa, então quando estiver aqui nos mínimos eles talvez vão reforçar para ter aqui algum pump e depois aí eu poderia vender, pronto, tendo menos prejuízo. Mas o que é que acontece? O dividend yield neste momento é tão pouco que os acionistas não estão a ver grande valor e pelos vistos está aqui novamente, porque realmente até teve aqui um pequeno pump. Teve aqui, deixa-me lá ver, daqui até aqui foi aqui cerca de 25%, ok? Por isso eu pensei que até fosse superior, mas não, e já começa a cair novamente, por isso até chegar novamente aos mínimos relativos temos aqui uma possível queda de 9%, o que eu não quero, ou seja, eu não vou esperar por esta queda porque sei que no curto prazo muito provavelmente vai chegar novamente a estes mínimos relativos e eu não quero de todo, por isso a minha decisão muito provavelmente vai ser vender, e podes ver aqui com base no meu fecheiro, ok? Com base nestes pressupostos, etc., e aqui na avaliação que maioritariamente é negativa, ou seja, aqui no meu fecheiro está enviesado, ou seja, tanto a parte conservativa, base e otimista não tem em consideração este corte que houve, por isso eu não vou dar uma grande importância ao meu fecheiro desta vez, porque não vai de encontro aos objetivos que eu tracei para esta série de dividendos, por isso aqui vou neste momento ignorar, então assim que o mercado abrir, que não vai ser no dia de hoje, vai ser apenas na segunda-feira às 2h30, vou vender, ok? Por enquanto o mercado está fechado, pouco ou nada posso fazer, e então a lag vai ser aqui removida. Ok? Aliás, eu já posso tirar aqui no Track Your Dividends, aqui não colocamos compras ou vendas, apenas adicionamos ao nosso portfólio para ter uma noção dos dividendos que estamos a receber, por isso a única forma de tirar ela daqui vai ser aqui no lixo, mas no meu portfólio obviamente que eu vou mostrar a venda que vou fazer, e podes ver que neste momento é a única empresa que me está a pagar um dividend yield tão baixo, ou seja, apenas de 1,81%, a baixar-me totalmente a média, por isso não vale de toda a pena, e então eu vou remover porque eu vou vendê-la assim que o mercado abrir. Pronto, assim sendo, pronto, é claro que o portfólio yield aumentou ligeiramente, mas o mais importante é então depois registar este movimento no meu portfólio, que está no meu Patreon. Pronto, assim sendo, é isso que eu vou fazer, vou vender aqui a lag, mas pronto, neste momento não o posso fazer. Aliás, eu posso mostrar-te aqui muito rapidamente, também em nome da transparência, onde é que foi adquirida, só para tu teres essa noção. Aqui na lag, se colocar em gráfico, aqui mostra-me uma bolinha, ou seja, mostra-me aqui a zona onde foi comprada. Aqui está a bola, tal como podes ver, e assim que foi anunciado este corte, houve esta pressão gigante de venda, em que continuou a cair mais um pouco, depois teve este pump, mas agora continua em queda. Por isso, eu prefiro vender já e não ter um prejuízo adicional. Mesmo que esta empresa possa valorizar no longo prazo, para mim não compensa para o respectivo dividend yield e a possível valorização que pode ter, porque vimos nos vários modelos de avaliação que a possível valorização que pode ter não é assim tão grande, pelo menos aqueles que eu não considerei que estejam enviesados. Assim sendo, esta empresa é para vender e passamos então àquela que eu tenciono comprar. Por isso eu estive a ver as várias sugestões que vocês fizeram no último vídeo, por isso fizeram aqui da Mercedes, fizeram aqui da FMC, da Toyota, aqui da MDLZ, da CSWC e também da FDUS. Agora, eu não tenho tempo neste vídeo para passar por todas estas, mas eu estive a ver com cuidado, ok? E também estive a ver aqui no portfólio, sendo que já marquei como vermelho a parte da Legacy Plat que tenciono remover, e aqui também estive a ver com base no Dividend Stock Cash, aquelas que pagam maiores dividendos, ok? Que têm um dividend yield superior, mas muitas delas não valem a pena porque estão continuamente a desvalorizar. Ok? Por isso, aqui no Track Your Dividends já sabemos que está a ser igualmente distribuído e por isso vamos passar então àquela que eu tenciono adquirir, que é a IBM. Por isso, a IBM esteve aqui a chegar quase aos 200, neste momento teve uma queda de, deixa-me lá ver, desde os seus máximos, uma queda de cerca de 15%, ok? Quase a tocar no SMA, mas posso já partilhar contigo que não é uma empresa estável, ok? Por isso, ela ronda aqui o SMA, mas não é de todo uma empresa estável. Por isso, eu tenciono adquirir agora, se eventualmente cair mais, por exemplo, se cair até estes mínimos relativos, onde vou traçar este nível de suporte, estamos a falar de uma possível queda de aproximadamente 30%. Por isso, tal como podes ver aqui, cerca de 28%. Por isso, aqui seria talvez o único momento que eu tenciono reforçar caso realmente atinja estes valores. Por isso, o que eu vou fazer é aqui adicionar um alerta de preço, mas eu penso que aos valores que está neste momento até seja apelativo. E eu já vou apresentar o porquê. Neste momento, em termos de Exponential Moving Average, com inputs de médio prazo, já está mais próxima de cruzar, tal como podes ver aqui, e no Simple Moving Average, ok, com inputs de curto prazo, mostra que pode ter aqui uma queda no curto prazo, ok? Por isso tens de ter atenção a isto. Acontece que aqui as candles estão a tapar o Simple Moving Average, mas tenciona cruzar para queda. Aqui no FMO System temos mais sinais positivos para curto prazo do que negativos, por isso aqui em termos de análise técnica vou aguardar para que isto ao menos estabilize nestes valores, e se realmente continuar nestes valores poderá então chegar novamente aos seus máximos relativos. De qualquer modo, algo muito interessante desta empresa é o facto de ter um dividend yield
de 3,95%, ou seja, praticamente 4%, o que não é nada mau. Depois também tem um Price to Earnings Ratio de 16,91, que eu não considero que seja alto. Depois, em termos de segurança dos dividendos, também está muito aceitável, por isso tem um Payout Ratio de 66,87%. Tem pago e crescido os seus dividendos há 24 anos consecutivos, paga trimestralmente, e em termos de segurança dos seus dividendos, classificam como um B. Apesar de também vermos aqui aspectos negativos, como o interest coverage, que apesar de eu considerar que seja bom, está inferior à mediana do setor. Aqui na parte do endividamento, que acho que seja este o aspecto mais negativo desta empresa, tem um total debt to equity de 269%, que é muito superior à mediana do setor, mas eu já vou-te apresentar o porquê disto não ser tão negativo como parece. E aqui um dividend payout ratio de volta dos 66-67%, que também é superior à mediana do setor. Ok? Por isso, apesar de classificarem como um B, também vemos aqui vários aspectos negativos relativamente à segurança dos dividendos. Depois, em termos de avaliação, também classificam aqui como um B. Por isso, em termos de Price to Earnings Ratio, que foi logo o primeiro rácio que eu falei logo no início, é onde estão mais bem classificados. Depois também tem uma boa classificação em termos de Enterprise Value to EBITDA e EBIT comparativamente à mediana do setor, tal como apresenta aqui no Seeking Alpha. Depois, em termos de crescimento, classificam como um D-, ou seja, aqui entre estas talvez seja a parte mais negativa. Porquê? Porque em termos de crescimento dos seus rendimentos está abaixo da mediana do setor. Em termos de crescimento do working capital também está abaixo da mediana do setor, mas também temos vários aspectos positivos year over year, que é o que? É o crescimento do EBITDA, que está muito superior à mediana do setor, é o crescimento do EBIT, que também está muito superior. Temos também aqui o Return on Equity, que também está muito superior à mediana do setor, mas aqui é year over year, ok? Se vimos o forward, já está abaixo, ok? Por isso, aqui preferencialmente o que nós gostaríamos de ver é que o forward também estivesse acima da mediana do setor, que não está de todo. Pronto, isso e sendo, vamos ver se esta empresa é realmente lucrativa. E podemos ver que sim, é realmente uma empresa lucrativa, porque está muito acima em termos de margem do resultado líquido, em termos de resultado bruto também está acima da mediana do setor, e mesmo de EBIT e EBITDA está acima. Se formos ver em termos de Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, também está acima da mediana do setor, mas com maior destaque aqui no Return on Equity, que está realmente muito acima da mediana do setor. Depois, passando aos modelos de avaliação e começamos com a ponderação do Vinbox, vemos aqui uma possível valorização de 28,60% com base no Discounted Cash Flow Gordon Growth Exit nos últimos 5 anos, o que é superior aqui à LEG. Mesmo a LEG ter tido toda esta queda, consegue ter aqui uma possível valorização inferior, ok, aqui à IBM, pelo menos com base na ponderação do Finbox. Depois, utilizando os últimos 10 anos, uma possível valorização de 28,10%, utilizando o DCF, mas agora Revenue Exit nos últimos 5 anos, uma possível desvalorização de 4%, mas se for com base nos últimos 10, então é uma possível valorização de 5,50%. Depois, aqui nos Multiples, Enterprise Value to Revenue, uma possível desvalorização de 15,50%, e se virmos o Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 20,90%. Mas agora vou-te apresentar o Price to Earnings Ratio, que foi um rácio que eu gostei muito nesta empresa, e aqui diz que é apenas uma possível valorização de 4,10%. Por isso, utilizando as empresas comparáveis, pode talvez haver uma empresa, poderá ser uma melhor escolha. Ou seja, temos aqui a Accenture, Microsoft, SAP, Cisco e Intel. Por isso, são empresas que têm um Price to Earnings Ratio muito apelativo, especialmente a Intel, a Cisco, Microsoft nem tanto, não é? A Accenture também. Por isso, é uma questão de entender se estas empresas podem ser ou não mais indicadas para o teu perfil, ok? Para o meu perfil, para esta série, a IBM provavelmente vai ser que vou adquirir. Depois, passando à ponderação do Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 28,30%. Isto significa que existe uma possível valorização de, deixa-me só fazer o cálculo num instante, por isso 169, menos 1, vezes 100, uma possível valorização de 39%, ok? Pelo menos com base aqui no Simple Wall Street. Depois diz que os ativos correntes são superiores aos passivos correntes, ok? Pronto, é um aspecto positivo, mas não é por muito. E ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. Agora, um aspecto negativo, que eu não acho que seja assim tão negativo, é o facto de ter um debt to equity elevadíssimo, ou seja, de 252%, que é muito alto. No entanto, podes ver que desde 2014, pelo menos com base nos dados que aqui tem mantido sempre este nível de endividamento, ok? Aliás, até tiveram uma altura que tiveram 410% e não foi por isso que a empresa fechou nem nada do género. Por isso, podes ver que, apesar de eles terem um alto endividamento, eles conseguem permanecer e é ok para esta empresa. Depois, podemos ver aqui em termos de crescimento, ou seja, o crescimento desta empresa em termos de projeções anuais dos seus earnings, a empresa está abaixo tanto da indústria como do mercado, e se virmos em termos de projeções anuais dos seus rendimentos, também está abaixo da indústria e do mercado. Por isso, em termos de crescimento, não é uma empresa que esteja assim tão boa como nós gostaríamos, mas mesmo assim eu não acho que esteja má de todo. Pronto, e houve aqui inside sell há relativamente pouco tempo, ou seja, nos últimos 3 a 6 meses.
meses. Depois, o Stockrover diz que existe uma margem de segurança de 12%, o que é ok, e até dão aqui uns bons scores, ou seja, Value Score de 82, Growth Score de 89, Quality Score de 84, Sentiment de 79, e dizem que é mais propriamente um hold do que um buy. Ok? Se vamos ver aqui a classificação que eles dão um overall rating de 87, o que, na minha opinião, até é muito bom. Pronto, vendo aqui no Alpha Spread, dizem que no cenário base está subvalorizado por 1%, no melhor cenário está subvalorizado por 24%, no pior cenário está sobrevalorizado por 17%. Depois no Value Investing diz que existe uma possível valorização de 8,10%, com base nos últimos 5 anos utilizando o DCF, nos últimos 10 anos de 23,90%, nos múltiplos EBIT nos últimos 5 anos uma possível desvalorização de 26, 27%, e com base nos últimos 10 anos uma possível desvalorização de 9,40%. E dizem que existe uma probabilidade de 11,60% da mesma faleira. Mas pronto, isto é apenas com base no Value Investing. Aqui no Market Beat dizem que, pronto, com base na classificação de analistas é mais propriamente um hold, ok? Como vimos aqui também no Stockrover, dizem que é mais um hold do que propriamente um buy. E dizem que existe um possível upside de 7,10%. Sendo que aqui não tem qualquer tipo de informações de inside trading, mas já vimos que houve aqui umas vendas nos últimos 3 a 6 meses, ok? Por isso, isto é o que eu queria partilhar contigo. A IBM é aquela que eu tenciono adquirir neste momento, mas eu quero fazer uma menção para alguém que sugeriu a CSWC, que eu acho que até é boa para ver no futuro, ok? Não diria para comprar agora, pelo menos para o meu perfil, e eu tenciono vê-la mais tarde. Por isso, eu vou traçar uma linha horizontal, vai ser aqui um nível de suporte, para voltar a ver a mesma quando atingir estes valores, ok? Caso atinja nos 20,91 aproximadamente, e aqui vou adicionar um alerta de preço. Por isso depois vai-me alertar para depois ver novamente e talvez adquirir. Por isso, caso tenhas sugestões, podes sempre escrever nos comentários que eu tenciono ver, e se realmente tiver aqui algum potencial, então eu partilho e digo que realmente vou, pelo menos, colocar um alerta para depois ver mais tarde, para depois adquirir. Ou então posso mesmo adquirir, se realmente for uma muito boa oportunidade para o meu perfil, segundo o meu estudo e para os meus objetivos. Assim sendo, eu vou adquirir, mas acontece que o mercado ainda está fechado. Por isso, agora é uma questão de aguardar para depois vender a leg e comprar a IBM assim que o mercado abrir. Por isso agora tenho que aguardar e até já. Muito bem, já estamos aqui no dia seguinte e o mercado está aberto. Por isso o que eu tenho a fazer neste momento é vender a leg e também comprar aqui a IBM. Por isso vou aqui à Freedom, dá aqui a leg. Por isso o que eu vou fazer neste momento é só clicar aqui no botão Sell, por isso é bastante fácil, e confirmar o fecho da posição. Ok, vou colocar em valores de mercado, podes ver aqui no canto superior direito. Tu poderias alterar isto, ou seja, antes de pôr os valores de mercado poderias alterar para limite, best ask price, etc. No meu caso eu vou mesmo a colocar market price. Confirmar o fecho da posição e pronto, está aqui o fecho da posição da leg. Por isso o que eu vou fazer agora é tirar a leg daqui, depois também tenho que fazer esta alteração no portfólio. Por isso a leg deixa-me cá ver. Aliás, exato, eu já fiz isto no outro dia, por isso o que me resta fazer agora é adicionar aqui IBM, por isso IBM, e agora é esta aqui. Temos duas, Estados Unidos e Europa. Neste caso, como tenho dólares e quero adquirir diretamente na bolsa americana, então é IBM.US, tal como podes ver aqui. Assim sendo, o que eu quero fazer é comprar e não vender, por isso mudo para aqui e agora adquirir aproximadamente duas, que é mais próxima de 300. Place by order, market price e confirmar. Por isso a ordem deve ser automaticamente executada. Deixa-me cá ver onde é que está. Está aqui, IBM. Por isso começo com um prejuízo inicial de 8 cêntimos, que é totalmente aceitável. Foram compradas a 168,99. Por isso vou aqui ao Track Your Dividends. IBM. Aqui está. 168,99. Pronto. E assim já está adicionado aqui ao portfólio de dividendos e também vou adicionar ao meu portfólio do Workaholic no plano do Patreon. Por isso é tudo para este vídeo. Se ajudou, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.